Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu chego novamente à presença de vocês com muito amor, com muita alegria e venho no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é que disse: ide por todo o mundo, pregai meu evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esta é a razão principal da existência do programa 4Sim. Tornar o Senhor Jesus Cristo conhecido e muito amado. Tornar o seu evangelho, a sua palavra, crida, conhecida como a incomparável mensagem para o ser humano. Falar a respeito de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do eterno Deus. E, claro, falar também a respeito do Espírito Santo, este companheiro inseparável, maravilhoso, tão meigo, tão doce, que trata a alma humana com tanto amor, com tanto carinho, com tanta atenção. Por quê? Porque o Espírito Santo é apaixonado pela gente. Você sabia disso? O Espírito Santo é tão apaixonado pela gente que o primeiro fruto que ele produz em nós chama-se amor. É o que ensinou-nos o apóstolo Paulo na sua carta aos cristãos da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, no versículo de número 22, ele disse: o fruto que o Espírito Santo produz no crente é amor. E por que ele produz primeiramente o amor? Porque ele é amor. Claro, se o Espírito Santo não fosse amor, se ele não fosse capaz de amar pecadores, se ele não fosse capaz de amar o mais vil dos pecadores, o mais hediondo dos pecadores, ele seria totalmente diferente do Senhor Jesus Cristo, que ama pecadores. O Espírito Santo seria completamente diferente de Deus, que ama pecadores. Portanto, o Deus trino, o Deus triuno, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo ama pecadores. Este Deus trino, este Deus triuno ama a mim e ama também a você. Paulo, o apóstolo, chegou a dizer na primeira carta que ele escreveu ao jovem pastor Timóteo, ele disse o seguinte: eu sou o principal dos pecadores. É claro que o apóstolo São Paulo não era um pecador depravado, perdido, entregue às dissoluções deste mundo, não é verdade? Não, mas ele estava dizendo acerca da condição de todo ser humano. Por isso mesmo, o próprio apóstolo Paulo entregou-se ao Senhor, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, quando ele estava a caminho de Damasco, capital da Síria, a fim de prender os cristãos da época. Foi naquele caminho que ele encontrou-se com o Senhor, com Jesus Cristo. A vida de Saulo foi tão transformada, tão profundamente mudada, houve uma genuína conversão nele, a partir da mudança do seu próprio nome. Quem era Saulo tornou-se Paulo. E este Paulo amava profundamente as pessoas, sofria por causa deste amor. E ele mesmo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o amor tudo suporta. Por isto é que Paulo, cheio do amor do Espírito Santo, porque ele era um templo do Espírito Santo, pôde suportar cadeias, prisões, naufrágios, não é? Tantos espancamentos,
tantos maus tratos impostos a ele, Paulo, o apóstolo São Paulo, por autoridades do Império Romano, por autoridades religiosas que temiam os resultados do trabalho missionário de Paulo. Por quê? Porque muita gente se convertia ao Senhor Jesus Cristo, muita gente se tornava cristã, e então outras religiões começaram a perder adeptos. Pessoas conheciam a verdade e deixavam aquelas tradições familiares, aquelas tradições religiosas, aquelas filosofias vãs e se convertiam ao cristianismo. Por isso Paulo sofria tanto, mas sempre por causa do amor a Deus, por causa do seu amor a Cristo e porque o Espírito Santo estava produzindo continuamente, ininterruptamente, amor na alma de Paulo. Meu querido e minha querida, não se esqueça, Deus ama você e tem demonstrado este amor. E a maior prova foi a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Foi a morte vicária e expiatória do santo, do justo, do príncipe da vida sobre a cruz. Mas o Espírito Santo tem testemunhado com o nosso espírito que Ele nos ama. O Espírito Santo tem trazido paz à alma humana, tem preenchido o vazio terrível que existe na vida de um ser humano que não entra em comunhão com Deus. Aquele vazio espiritual só pode ser ocupado pelo Espírito Santo. E a pessoa se torna então um vaso cheio, um vaso transbordante. Transbordante de quê? De amor. Eu conheço pessoas que antes de serem crentes odiavam, hoje amam sem medida. Antes de terem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, eram incapazes de perdoar. Hoje, perdoam com a maior facilidade, com alegria. Pessoas que matavam, hoje não fazem mais isso. Conheço até pastores que foram homicidas no passado, mas se converteram. Hoje são apacentadores de grandes rebanhos, conselheiros de pessoas, têm ajudado outros que foram criminosos e agora tiveram suas vidas transformadas, renovadas. Por quê? Foram regenerados. A regeneração, o nascer de novo, o novo nascimento é um processo divino na vida do ser humano. Nicodemos não entendeu a regeneração. Quando o Senhor Jesus Cristo falou para ele: você precisa nascer de novo. Embora sendo um homem sábio, príncipe entre os judeus, ele disse para Jesus: como eu posso nascer de novo? Terei que entrar outra vez no útero da minha mãe? O Senhor Jesus disse: não, Nicodemos, você sabe que isto é impossível e você não está entendendo as coisas de Deus. No reino espiritual, no reino de Deus, nascer de novo começa com o fato de você crer nas palavras de Deus. Essas palavras, elas trazem vida para você. Você nasce de novo. É por isso que o Senhor Jesus disse para ele: você precisa nascer da água e do Espírito. Quando o Senhor Jesus falou acerca da água, usou-a representando a palavra. Quanta gente era perdida, foi achada. Estava longe de Deus, hoje está pertinho dele, vivendo em profunda comunhão com ele, em plena comunhão com ele. Pessoas que foram lavadas pela palavra, transformadas pela palavra. Há pessoas assim, às centenas, até nas prisões, estão lá
cumprindo as penalidades que lhes foram impostas pelas autoridades em razão do que cometeram de errado, de seus crimes e em razão da lei, que por isso eles foram apenados. Mas lá nas prisões em que se encontram, tem igrejas lá dentro, evangelistas que surgiram lá dentro, né? E os pastores estão indo lá para ministrar sobre aquelas vidas, porque são vidas preciosas. Estão lá pagando pelo que fizeram, refletindo para que saiam de lá regeneradas, transformadas. Há quem diga que a cadeia não transforma ninguém. Há quem diga que todo criminoso sai de lá pior do que entrou. Há quem diga lá é uma escola, é um aperfeiçoamento. Mas a gente não pode se esquecer, há muita gente saindo de lá regenerada. Há muito bandido que entrou lá como bandido, está saindo de lá como um santo. E você duvida disso? Eu não duvido, porque conheço muitos casos e sei o que está acontecendo em muitas prisões brasileiras. E não somente brasileiras, mas até de outros países também. Então, meu querido e minha querida, esta obra é uma obra de Deus, do Espírito de Deus, que ama tanto a gente, não é verdade? Não pense você que o Espírito Santo trabalha apenas em quem já é santo, em quem já foi lavado, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, para andar em profunda comunhão com Deus. Não, se fosse assim, como outros seriam salvos? Se não se sentissem amados pelo Espírito Santo, se não fossem ajudados pelo Espírito Santo, fortalecidos na graça do Senhor Jesus Cristo. Então o número dos salvos não aumentaria, não se multiplicaria, mas o Espírito de Deus está atuando, Ele está agindo onde você não vê. É por isso que o Senhor Jesus diz para o próprio Nicodemos: o vento assopra aonde quer. Ele falava acerca do quê? Acerca do Espírito de Deus. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo, assim como a água, o fogo, a pomba, o óleo é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo age em quem Deus quer. Nós somos donos do Espírito Santo. Não podemos dar-lhe ordens, dizendo-lhe o seguinte: por favor, atue naquele, mas rejeite aquele outro. Não. O vento assopra onde quer, é a soberania de Deus, abençoando a humanidade. E eu sei que aquele que ouve essas palavras e crê nelas, e crê naquele que Deus enviou, aquele que deixa o Espírito de Deus trabalhar em si, este é salvo, este é abençoado. E é porque cremos assim que aqui estamos, trazendo a palavra de Deus para vocês no programa 4-5, como estamos fazendo hoje. Conte com o Espírito Santo, fale com Ele. Mesmo que você não saiba onde Ele está, às vezes você pode até dizer: mas eu não o sinto dentro de mim. Comece a falar com Ele, diga: Espírito Santo, onde o Senhor estiver, aqui perto de mim, ou dentro de uma pessoa que está aqui na minha casa, na minha família, Espírito Santo, eu quero te sentir, eu quero te receber. Espírito Santo, convence-me de que eu também posso ser um vaso cheio do Senhor. Espírito Santo, enche-me, eu quero ser cheio até um modo transbordante, para que eu também tenha essas experiências gloriosas com o Senhor. Comece a falar assim com o Espírito Santo e, claro, dê lugar para Ele falar com você através da palavra. Ore a Ele e comece a ler a palavra dEle. Está escrito aqui em Efésios, capítulo de número 6, que a Bíblia é a espada do Espírito Santo. Ele introduz em nós essa espada, isto é, esta palavra,
E na medida que o Espírito Santo traz a revelação da palavra para mim e para você, mudanças gloriosas, impensáveis, inimagináveis começam a acontecer na vida da gente. E a gente diz claramente, de maneira convicta: eu sou um templo do Espírito Santo. Vivo agora cheio do Espírito Santo. Estou convicto de que esta palavra é também para mim. Vivo esta palavra, espero nas promessas desta palavra, sou um filho de Deus e meu nome está escrito lá no céu, no livro da vida do Cordeiro. Fique com Deus, não saia daí, continue com a gente, já já eu volto para orar em seu favor. Papai eterno, está escrito na tua palavra, Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, que o Espírito Santo nos ajuda na oração. Sobretudo, Senhor, nos nossos momentos de fraqueza, quando o ser humano às vezes está tão fraco, tão fragilizado na sua fé, tão fragilizado na sua esperança, tão fragilizado nas suas expectativas, até mesmo com relação a Ti, Senhor, em relação a Deus, que ele não é capaz de orar, não sabe como pedir o que convém, mas está escrito, Senhor, na Tua palavra, que o Espírito Santo nos ajuda a orar, nos ensina a orar. Por isso eu quero pedir, Espírito Santo, ajuda esse amigo agora, ajuda esta amiga agora, ajuda, Senhor, aqueles que estão vendo o programa 4Sim, recebendo a palavra do Senhor através do programa 4Sim e de todos os outros programas evangélicos também. Pai querido, que o Espírito do Senhor possa atuar poderosamente, fortemente na vida de cada pessoa, para que cada um diga: eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu estou apaixonado pelo Espírito Santo, e que cada um, Senhor, assim se entregue com confiança ao Senhor para andar na luz, a gloriosa luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E assim, Senhor, quando todos te escolherem, quando todos te buscarem, antes de todas as coisas, eu estou certo, Senhor, pela promessa de Jesus Cristo, que todas as demais coisas o Senhor acrescentará aos nossos amigos, às nossas amigas. Por isso a eles eu digo, Pai eterno, no nome de Jesus Cristo agora, sejam abençoados, poderosamente abençoados por Deus neste momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.